reforços para o ano que vem? Sim, claro que sim, mas tudo vai depender de qual competição nós vamos disputar. Passa muito por isso. Talvez o peso que nós queremos de jogador passa também por isso. Mas uma coisa que chama muito a atenção é que o monitoramento do mercado, jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro, o Vasco já tem ideia do roteiro, de quais posições precisa para a próxima temporada. Um zagueiro, atacante lado de campo, um meia. Essas são as funções que o Vasco quer imediatamente para o próximo. Bom, Libertadores ou Sul-Americana? Via Campeonato Brasileiro, somente Sul-Americana. O Vasco joga domingo com o Atlético Mineiro e só pode ir para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Via Copa do Brasil, a vaga é Libertadores. Fábio, qual deve ser o foco? Para mim, Copa do Brasil. Independentemente da competição que leva, o foco para mim tem que ser título e money, dinheiro, bufunfa, grana. Por quê? O título da Copa do Brasil vale 77 milhões de reais. Caso não conquiste, leva 33 como vice-campeão. Muito mais do que qualquer posição que a gente fique dentro do Campeonato Brasileiro. 2. O título da Copa do Brasil leva diretamente para a fase de grupos da Libertadores. 2. 3. Você disputa a Recopa Sul-Americana no ano que vem, diante do Flamengo, que é o campeão da Libertadores desse ano. Ou seja, 3 importantes situações para 2026. Alguém pode dizer assim, e eu quero já ler o comentário e vamos debater. O Vasco não tem condições de jogar a Libertadores, não tem um elenco para isso, vamos passar vergonha. Aí o contra-argumento é o seguinte, e você precisa pensar nisso também. Jogar a Libertadores e ganhar a competição mais importante do nosso continente não é apenas chegar uma vez e ganhar, é disputar várias vezes. Flamengo e Palmeiras, que têm sido os maiores vencedores dos últimos anos, não chegaram uma única vez para ganhar. Chegaram, disputaram, foram eliminados, até que começaram com muita rotina participar da competição e ganhar. Lembra daquela fase do cheirinho que a gente sacaneava os caras? Pois é, essa fase deles passou e é sempre disputando o título ou chegando longe na competição. Então falta isso ao Vasco, habituar de novo com a Libertadores. A última vez foi em 2018, já são 7 anos. Se disputar ano que vem, 8 anos depois o Vasco volta à Libertadores. Daí não pode jogar ano que vem e ficar mais 8 para jogar. Joga ano que vem, monta um time competitivo, que seja eliminado nas oitavas, nas quartas. Volta no ano seguinte, em 27, mais reforçado, disputa, avança. Tem que ser assim. A Libertadores você não ganha, volta no ano seguinte como vencedor e não mais. Tem que disputar sempre. O Vasco tem que estar ali sempre. Ah, mas não deu a Libertadores, a Sul-Americana é importantíssima. Ok, mas o nosso foco tem que ser grande. Ontem, na live de membros, e a gente estava debatendo isso, e o Eric Fernandes levantou com muita propriedade. Se a gente quer mentalidade vencedora para os jogadores, nós temos que pensar grande. E a Libertadores é do tamanho do Vasco. Ah, não, temos que dar foco na Sul-Americana, ganhar a Sul-Americana, disputar. Não é pensar grande. Não que você esteja pensando pequeno, mas grande é sonhar com a Libertadores. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo que movimentam esse dia. Já temos arbitragem definida e uma novidade para essa 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, se tratando em jogo do Vasco. Lucas Torezin, paranaense, é o árbitro desta partida, finalizando a temporada no Campeonato Brasileiro para Vasco e Galo nesse domingo, dia 7, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando que o Vasco realiza penúltimo treinamento, o último treino no sábado pela manhã, à tarde viagem, embarca para Belo Horizonte, para Belo, para poder se preparar e se concentrar para essa partida. Aguardando os últimos detalhes do treino para saber qual será a provável escalação Vasco, a definição. Inclusive, pergunto aqui mais uma vez,
força máxima, apesar de não ter Lucas Piton, por conta da lesão ligamentar, e o Carlos Cuesta, o zagueiro, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para essa partida. O Diniz pode improvisar, o Hugo Moura no lado direito, o Robertinho na esquerda, ele pode usar o Freitas, o Lucas Oliveira, que é o zagueiro de ofício por esse lado, a ver a decisão a ser tomada para essa partida para o técnico Fernando Diniz. Uma coisa sabemos também que na lateral esquerda, o Puma Rodrigues deve ser utilizado, tendo Vitor Luiz e Leandrinho. No final do vídeo vou falar mais sobre esse detalhe. Quem está com o seu contrato renovado, e até por uma decisão do Admar Lopes, ele falava isso em coletiva, e foi um jogador que estava num momento importante. Eu me lembro que no 6-0 contra o Santos, o Jair foi um dos principais jogadores, né, fazendo a bola chegar até o Felipe Coutinho naquela criação. É ruim, né, a ausência do Jair, mas tomara que ele se recupere e no próximo ano, na próxima temporada, consiga de alguma forma ajudar o Vasco. Ele teve seu contrato renovado até o final de 2026. Bom, vamos aqui falar sobre essa lista de reforços, possíveis reforços, Vasco voltando a sondar alguns jogadores e de olho em jogadores interessantes, apesar do momento, da situação de alguns times, que inclui ali times que estão na briga do rebaixamento, mas você tem peças, tem qualidades ali importantes que acaba facilitando uma possível chegada. E ontem, os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxe essa lista, né? Vazou aí alguns nomes, sobre o Vasco retornar a sondar o bom atacante Elinho, jogador, passagem pelo Bragantino, inclusive o Elinho é um jogador de ponta, muita qualidade. Se for colocar na ponta do lápis que o Vasco investiu em Jean Davi, Lloyd Augusto, você teria a condição de trazer o Elinho. Outro nome é o volante Pierre, jogador do Volta Redonda, que está atuando pelo Fortaleza, e nessa recuperação do Fortaleza na reta final, o Pierre, eu tenho acompanhei todos os jogos do Fortaleza nessa reta final, fazendo as transmissões aqui pelo BTB Esportes, e é um jogador de muita confiança do treinador Martim Palermo, jogador que sabe cadenciar o jogo, sabe prender a bola, ajuda também na marcação, na criação, tem ali, ajuda na bola parada também. Então o Pierre é um bom nome, tá? Se for manter essa sondagem, obviamente, ali uma investida, ali um negócio. Outro jogador é o zagueiro do Ceará, o William Machado, né? Vem também tendo ali jogos importantes com a camisa do Ceará, o Ceará que está nessa briga, junto com Fortaleza. Tem o centroavante Gabriel Tagliari. E eu pergunto a você, torcedor, apesar dos pesares na situação do Juventude, que já está definindo o rebaixamento, Tagliari, ele fez gol contra o Vasco naqueles 2-0 no Alfredo Jaconi, na vitória por 3-1. Fez gol contra o Cruzeiro no empate por 3-3. É um jogador que tem vivido um bom momento em relação ali a balançar as redes. Pergunto a você, seria interessante? E o lateral esquerdo Bernabé, né? Era de confiança do Roger Machado, é titular na equipe do Internacional, seria uma peça útil, né, para poder, além da sondagem, ter um andamento. Outro é o atacante também do Fortaleza, Breno Lopes, né? O Vasco, que na época ainda do Palmeiras demonstrou interesse pelo Breno Lopes, o jogador acabou indo para o Fortaleza. E outro nome também nessa lista é do volante Gabriel Menino, ex-Palmeiras, hoje no Galo, vai ter uma barca no Galo, né? O Galo vai se fazer de muitos jogadores e ficar de olho em algumas oportunidades que o mercado vai apresentar, jogadores que possam chegar a um custo-benefício interessante, por empréstimo. É claro que o mais importante é ter um elenco bom, um elenco forte, um elenco competitivo,
ter jogadores que venham com pensamento para disputar títulos, jogar Libertadores, para o Vasco ter essa reaproximação com a Libertadores. A Libertadores é a competição que o Vasco jamais deveria ter deixado de jogar, jamais deveria deixar de sair. Então é voltar. Vasco precisa voltar a se acostumar a jogar Libertadores. Eu sou de uma época, eu sou de um tempo que eu me acostumei a ver o Vasco jogar Libertadores. Para mim, honestamente, sempre foi normal o Vasco jogar Libertadores. Então, essa mentalidade tem que voltar a ser implementada. Essa ambição, essa vontade, esse desejo tem que ser implementado no meio desses jogadores. Quem vir para o Vasco, porque outrora se falava assim, por exemplo, o Cuesta, o Andrés Gomes, eu achei até uma situação, até uma estratégia interessante do Admar, de o jogador vir e voltar para o cenário da seleção brasileira, ou da seleção colombiana, ou da sua seleção, como é o caso do Puma no Uruguai, do Paulo Henrique na seleção brasileira. Você estando no Vasco, você tem essa possibilidade de voltar à sua seleção. Porém, eu acho que o jogador que vem para o Vasco hoje tem que vir com essa ambição. Você vai vir para o Vasco para jogar Libertadores. Você vai vir para o Vasco para disputar Libertadores. Esse é o objetivo, essa tem que ser a mentalidade. Beleza? Nike se antecipando. A Nike já finalizou o projeto da linha casual no Vasco. Além dos uniformes do futebol profissional que serão apresentados em 2026, a Nike já finalizou o projeto de toda a linha casual do Vasco, incluindo a coleção de inverno para o lançamento ao longo do ano. A promessa é que o torcedor vascaíno tenha uma variedade de opções em peças casuais e demais produtos. Informação do nosso amigo Rodrigo Silvério, que foi um dos primeiros, inclusive, o primeiro a falar da informação do Vasco acertando com a Nike. Para a gente fechar aqui, jogador que basicamente, sob o comando técnico de Fernando Diniz, está sem espaço. Jogador que atua na seleção brasileira sub-20. Eu estou falando do lateral esquerdo, Leandrinho. O Leandrinho, mesmo com a lesão do Lucas Piton, a princípio não terá ali alguma oportunidade. Isso vem incomodando, segundo o portal Jogada 10, a staff do Leandrinho, que entende que o jogador deve ser valorizado pelo Fernando Diniz, a ele preferir improvisar o Puma Rodrigues. Ou, inclusive, o próprio Puma deve substituir o Lucas Piton nessa questão, mas o Leandrinho, que não tem tido muito espaço com o Fernando Diniz, atuou pela seleção brasileira sub-20 recentemente no Mundial, entrou na partida contra o Independente Del Valle em São Januário, entrou no final. Isso porque, veja bem, o Piton se machucou no jogo, aí o Vitor Luiz foi substituído, se eu não me engano foi Vasco e Bahia, ou foi algum jogo fora de casa, ou Vasco e Grêmio. E o Leandrinho, nos acréscimos, entrou e, obviamente, com uma cara de poucos amigos, porque realmente não tem tido ali, não tem sido a primeira opção, não tem tido muito espaço. A ver o que vai acontecer com o futuro do Leandrinho, se vai ser negociado, se vai ser liberado. Vamos acompanhar